Você já imaginou Jesus subindo em um poste para fazer um gato, para economizar energia? Você já se perguntou alguma vez como deve viver a vida cristã? Vivemos em uma época muito relativista. Cada um faz a sua própria verdade e os seus próprios valores éticos e morais. Mas, se vivermos com Cristo, existe um viver padrão que nos foi ensinado por Ele mesmo. Em Romanos capítulo 12, vamos ler a partir do verso 9. Paulo ensina os cristãos a viver em comunidade e a viver também com aqueles que os perseguem. A tendência do ser humano é vencer o mal com o mal. Só que isso não é possível, porque só se vence o mal com o bem. Romanos 12, o verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O 10. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Pois vamos ler um pouquinho mais? Paulo já disse que o amor deve ser sincero, logo no versículo 9. E ele enfatiza que não deve ser aquele amor interesseiro, a qual estamos tão acostumados, sempre esperando uma recompensa. O amor cristão verdadeiro leva a pessoa a repelir o mal, apegando-se ao bem, a qual é boa, perfeita e agradável. Temos alguns destaques aqui no versículo 10. Paulo chama a responsabilidade dos cristãos para os irmãos e as irmãs na fé, dizendo que temos que amar os irmãos em Cristo, assim como nós amamos a nossa própria família. Lendo o verso hoje, a gente verifica que todos são chamados à responsabilidade. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A pessoa cristã zelosa, ela sempre mantém o interesse na causa de Deus, como se estivesse ao ponto de ferver. No verso 12, vamos ver 3 motivos que Paulo anuncia. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha esses 3 aspectos que Paulo, então, nos orienta. A esperança nos faz olhar para a escuridão das dificuldades do presente para as coisas invisíveis e eternas, sendo paciente na adversidade e também diligente na oração. Vocês sabem, né, que o sofrimento tem o poder de amadurecer a pessoa cristã e assim torná-la cada vez mais semelhante a Cristo. O verso seguinte, que é o 13, lemos assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Aqui Paulo, ele já apresenta deveres sociais, que as pessoas cristãs, elas devem compartilhar as necessidades dos seus irmãos e das suas irmãs na fé, mostrando assim generosidade, hospitalidade, que são aplicações práticas de um cristão, demonstrando assim um amor genuíno. E seguindo aqui com a leitura, no verso 15, alegre-se com os que se alegram, chore com os que chorem. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios em seus próprios olhos. As pessoas cristãs, elas são chamadas a reagir, abençoando os perseguidores. Nesse contexto, quando Paulo escreve aqui aos Romanos, os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Era uma situação de vida e de morte. Então ele traz essa palavra, instruindo aqueles irmãos como eles deveriam se comportar diante daquela tamanha perseguição. E diante disso ele fala para que os cristãos não amaldiçoassem aqueles que estavam perseguindo eles,
mas abençoar. Olha que desafio, hein? E ele orienta: não retribua o mal com o mal. E quando a gente continua a leitura, no versículo agora 17, diz assim, ó: não paguem a ninguém o mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Ele segue: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, o que eu retribuirei, diz o Senhor. Que palavras difíceis para serem vividas, para serem seguidas segundo a orientação que a própria Bíblia nos traz. Paulo fala: tenta viver em paz. Viver em paz é um desafio. Às vezes eu falo que aqui em casa estamos em 4 pessoas e às vezes é difícil essas 4 pessoas se entenderem. Às vezes por uma simples questão acaba havendo uma discordância. Mas, olhando para esse texto, se possível, tenha paz com todos. Eu não sei de quem é essa frase, e ela diz assim: o melhor modo de livrar-se do inimigo é torná-lo amigo. E isso só pode acontecer pelo poder do amor genuíno, que só pode vir da parte de Deus. E é essa conexão genuína que só pode ocorrer por meio de Jesus Cristo. Paulo exorta que nós não devemos permitir que o mal venha triunfar sobre o bem. Devemos lutar para não sermos vencidos pela atitude de retribuir, pela perversidade que sofremos pelos nossos adversários. E não retribuir na mesma moeda. Todos querem viver bem, mas saber conviver é uma arte que precisa ser cultivada e praticada. Mas para isso há alguns princípios. E o principal é fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Mateus 7, versículo 12. Por mais que seja difícil essa convivência, seja no âmbito da família, do trabalho, vizinhos, igreja, nós não podemos viver isolados. Temos que aprender a conviver com os espinhos dos relacionamentos, sabendo que com amor podemos entender melhor as pessoas com quem convivemos, para que na medida do possível possamos viver em paz com todos. É claro que a fé cristã não implica em uma tolerância passiva, que aceite qualquer coisa e feche os olhos para tudo, porque há circunstâncias que é impossível o estabelecimento e a manutenção da paz. Por isso que Paulo fala, se possível, porque para manter a paz é preciso que o outro também queira se render a esta paz. Quero contar um exemplo para vocês. Se você vê alguém agredindo uma pessoa, não devemos ter paz com ele, pois somos chamados a parar aquele mal. Ainda que para isso tenhamos que interferir. O mal ele só pode ser vencido com o bem. Isso não é uma tarefa simples, pelo contrário. Aprender a amar e a perdoar, isso é muito difícil, porque vai contra a nossa natureza egoísta. Mas o amor de Deus revelado em Jesus vence o mal. E esse amor é o que deve nos mover. Terminando essa leitura até o versículo 21, o 20 está escrito: faça o contrário. Se o seu irmão tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E esse capítulo 12 termina com este verso: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
e termina com esse desafio que parece impossível de se conseguir: vencer o mal praticando o bem. Mas o Senhor disse que fazendo isso é a forma para que nós possamos vencer todo este mal, praticando o bem. Isso é uma prática, isso é um exercício, isso é um aprendizado diário. E olha, eu tenho certeza que não falta são situações adversas para que nós possamos praticar o bem. Se você quer ter uma vida de cristão que agrade ao Senhor, nós precisamos imitá-lo em tudo que ele faz. Convido você a orar. Querido Deus, esse texto fala de amor, fala de perdão, fala de fazer o bem, fala de nós olharmos, Senhor, para a necessidade daqueles que estão em volta de nós. Fala sobre, ó Deus, nós praticarmos e sermos imitadores de Jesus Cristo. Deus, o texto é lindo, mas na prática ele se torna um desafio em todo instante, ó Pai. Porque o Senhor sabe da nossa natureza, o Senhor sabe que nós somos inclinados a olhar para as nossas necessidades, somos inclinar para olhar para as nossas dores, para o nosso sofrimento. Nós somos inclinados a olhar, Senhor Jesus, para as nossas próprias necessidades. Só em Jesus é que há esperança para que nós conseguimos praticar o bem. Por isso que nós rogamos a Ti que o Senhor encha no Senhor com Teu poder de amor. Um Espírito que venha transformar nossa mente, nossa alma, nosso coração. Para que tudo isso que nós vemos aqui, nós possamos através, Senhor, das nossas ações, da nossa fala, do nosso pensamento, praticar um amor sincero e verdadeiro. O Senhor foi fiel em tudo quando andou aqui nessa terra. E nos ajude também, Senhor, a praticar a fidelidade do amor verdadeiro que temos aprendido com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nas nossas fraquezas, para que nós possamos, Pai, fazer a Tua vontade, aonde quer que nós estejamos. Essa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Está disposta? Está disposto a aceitar esse desafio de seguir os ensinamentos de Jesus? Se tá, a deixa é essa. Leia novamente todo esse capítulo de Romanos 12 e deixe o Espírito do Senhor trabalhar em seu coração. E se essa palavra falou ao seu coração, não deixe de compartilhar com um amigo, com um parente, que certamente vai abençoar essa vida também. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joia, que eu conto com vocês. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.